E tudo bem, tudo bom? Seguimos aqui com o nosso devocional. Série Deus dos Deuses. Gente, hoje é o último dia. Último dia da série. Menina, pedi minha caneta. Caneta. O último dia da série é Deus dos Deuses. Nós vimos, se você não recapitulou, nós vimos Deus vingador, Deus paz, Deus provedor, Deus de guerra, Deus onipotente, Deus onipresente. Menino, foi mais de 30 dias a gente entendendo, identificando quem é Deus. A Alexandra Nascimento aqui, trabalhadora do reino, e o motivo de eu sempre vir aqui é por causa de você, que sempre assiste na hora, depois, porque eu sei que essa palavra não é para todo mundo, essa palavra tem o endereço certo, né? E eu espero que o Senhor seja aí o seu guia, o seu ajudador, o seu direcionador nesse seu domingo. Gente, hoje é domingo. Eu acordei com tanta de cabeça, comi errado ontem. Eu fiquei assim, tenho que fazer porque aos sábados e domingos também são dias bem frágeis, né? Tem pessoas que precisam ainda mais nesses dias, né? Fica em casa, às vezes a mente ociosa. E vim fazer minha contribuição, né? Minha contribuição, minha participação pro reino, que o Senhor nos pede, o Senhor nos ordena. E eu sei que alguém precisa dessa palavra. Pega a tua Bíblia, primeiro ora, não esquece. Senhor, me dá clareza para que eu entenda tudo que tu quer que eu entenda, né? Oração é simples, ele entende. Né? Me dá clareza para que eu entenda o que tu quer para minha vida hoje, pro meu dia hoje. E pega a tua Bíblia. Não se deixa influenciar pelo que te dizem, né? Mas toma tu mesmo as tuas próprias conclusões. Então, Bíblia, caneta, caderno, vamos lá? Hoje, a última série dos ensinos, de mais de 50 ensinos, série, o título, O Deus da Cruz, né? Às vezes a gente vê muitas religiões por aí, uma cruz anotada, uma cruz feita ali de desenho. Sim, o Senhor, ele nos simboliza a cruz como forma de arrependimento, né? Como forma de... O que para você significa cruz? Me conta. O que para você significa cruz? Né? Cruz significa redenção, né? A julgar pela nossa doutrina, né? Que o Senhor morreu por nós. Cruz significa redenção, significa morte, significa alguém se entregou por mim. Não existe outra forma. Não existe outra forma de termos comunhão com o Senhor novamente, caso você ainda não entenda. Você já entende por que Jesus precisou morrer na cruz? Você já entende? Se não, não tinha outra forma de a humanidade voltar a ter comunhão com o Senhor se não fosse pela cruz de Cristo, né? A humanidade, ela quebrou essa aliança, quebrou essa proximidade, porque Deus é santo, convém que todos que buscam sejam, né? Se permitam ser santos. Então, quando na época de Adão e Eva, eles quebraram esse vínculo quando conheceram a árvore do bem e do mal. Por isso foram expulsos do local, né, que o Senhor tinha colocado eles e se manteram para povoar a terra. Devido a isso, não tinha ninguém, nenhum ser humano que pudesse trazer esse vínculo novamente, trazer essa comunhão, trazer essa ligação, né? Trazer essa intimidade. Não existe nenhum ser humano. Tanto que no Antigo Testamento usavam-se animais, sacrificavam-se animais para que eles pudessem ter contato com o Senhor. Por isso, aqui, porque decidi nada saber sobre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. 1 Coríntios 2:2, Novo Testamento. Na cruz de Cristo, o Senhor nosso Deus fez duas coisas: pune o pecado e mata o pecador. A cruz de doutrina bíblica é sinônimo de redenção, humilhação e renúncia, né? O Senhor nos deu redenção, o Senhor se humilhou por nós, o Senhor renunciou e nos pede renúncia também, Senhor Jesus, né? Antes de prosseguir, é bom salientar alguns atributos da função de Cristo que morreu na cruz. A Cristo é Deus, em João fala, Cristo é Deus. Cristo é homem, né? Deus Cristo é tudo isso. Deus, homem, Salvador e Senhor, Supremo Sacerdote. Ele é nosso advogado. Se porventura pecares,
Com o bem bom seria que a gente não pecasse, que a gente não desobedecesse o que ele quer. Mas se porventura a gente pecar, temos um advogado, tá? Não deixe que ninguém esqueça que você tem alguém que defende a tua causa. Ele é rei, ele é filho de Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é o caminho onde a gente traça. Ele é a verdade, não existe nenhuma outra. E ele é a vida, ele nos dá vida em abundância, né? Ele é a ressurreição e ele é a porta. Ele também é um bom pastor. O bom pastor cuida das suas ovelhas com carinho, passa o remédio, um óleo na canela dela, se ela estiver quebrada. Ele direciona para as águas tranquilas, as águas saborosas, para as águas limpas, né? Ele direciona para os melhores pastos. Essa é a função de pastor, né? Acho que é Salmo 23 que fala, né? O Senhor é meu pastor. O Senhor quer ser o nosso pastor. E ele é o pão da vida. Nos alimentamos dessa vida, né? E ele é o Deus, eu sou, né? O Deus eu sou, ele diz, ele não era. Ele não é só, né? Ele não era passado. Ele é o eu sou presente, né? Este Jesus com todos os atributos morreu na cruz por mim e por você. Tira o coletivo, morreu por nós. Mas pense no individual, ele morreu por mim. Às vezes não falta enraizar essa informação, né? Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Aí o que a gente fala 3 vezes não tem como não enraizar. Ele morreu por mim. O que se fala de Jesus Cristo quando ele estava em ministério na terra? Vejamos, um homem de Deus, um homem que lia a Bíblia, né? Olha só, ele mesmo sendo quem era, ele orava, ele jejuava e ele lia a Bíblia. Quem dirá nós que somos frágeis? Nós somos muito suscetíveis à angústia, à tristeza, muito mais, né? Ele já conhecia do alto, mas ele buscava o alto assim mesmo, né? Com ele buscava o Pai. Um homem humilde, apesar dele fazer parte do Pai. Um homem humilde, um homem que ensinava, que exemplificava, que orava, que jejuava, atencioso, sensível, santo, fiel, zeloso. Jesus era corajoso, Jesus era perdoador, Jesus era homem sábio, né? Jesus era protetor. Ele aqui tem os versículos tudinho, né? João 18, 8 e 9. Um homem verdadeiro, um homem tolerante com os pecadores e impenitentes, né? Um homem tolerante com os pecadores arrependidos, né? O Senhor, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Não tem nada que a gente faça que ele nos ame mais ou menos, não tem nada, tá? Não acredite que Deus vai deixar de te amar por causa das suas falhas. Eu acreditei muito nisso. Acho que Deus não me ama por causa das minhas falhas, das minhas fraquezas, não. Todos os dias as misericórdias se renovam por causa disso. O amor dele se renova, o amor dele é constante sobre nós. Apesar dele ter criado o mar, botado o mar na concha, fazer da terra os seus espaços para os pés, ainda assim, ele nos ama na nossa individualidade. Não esqueça disso. Ele ama a mim e você na nossa individualidade, tá? O que ele quer? Que nós abramos mão de fazer o que desagrada a ele, de fazer o que nos agrada, para que tenhamos cada vez mais das promessas que ele tem para nós, apenas para os que buscam, né? Agora leia com profundo amor a Deus. O que a Bíblia nos diz em Gálatas? Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós possamos estar cada vez mais enraizado nele, que predomine cada vez mais a vida de Cristo. Se Cristo era um homem bom, Cristo ensinava, se Cristo exemplificava, se Cristo orava, se Cristo enjoava. Nossa, Alexandra, é muita coisa. Parece muita coisa, mas a gente tem esse chamado para que saia do que o mundo nos pinta. Fazer meu querer, fazer minha vontade, desejos egoístas, não pensar no outro, né? Se esbaldar na minha carnalidade, nos meus desejos promíscuos, nos meus desejos da carne, desejos de sexualidade, desejos para droga, para bebida, né? Ele nos chama para que a gente possa ser como ele, né? Para que ele vive em nós. A árvore não tem como plantar limão e dar banana. Normalmente a gente transparece aquilo que a gente já tem enraizado, né? Então, quanto mais a gente se alimenta do que é água doce, água limpa,
água boa, né? Mas os nossos frutos serão frutos bons, frutos dignos de arrependimento. Então, ele nos chama para isso. Ele nos chama para que a gente crucifique nossa carne. Ah, Alexandra, eu vou ficar no madeiro. Espiritualmente, ele nos chama. Crucifique sua carne. Alexandra, crucifique sua carne. Todo dia eu tenho essa luta, tá? E esse viver que agora eu já tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Alexandra, como é que eu posso viver pela fé? Eu não consegui entender isso, sabe? Eu comecei a entender quando eu comecei a meditar mais na palavra como ele me pedia. 3 vezes ao dia. Faço sempre? Não, mas pelo menos 2. Ao acordar, não tem como eu acordar sem antes buscá-lo. Porque eu passava o dia todo num desespero, numa angústia, numa ansiedade. Se eu não buscasse ele antes, né? Saísse na correria sem buscar ele antes, sem ter o meu momento com ele. O meu momento comigo mesma. E aí ele nos chama a viver pela fé, né? Todos os heróis da Bíblia viveram pela fé. Todas as pessoas da Bíblia viveram pela fé. E eles não tinham um livro dizendo histórias. Eles simplesmente estavam vivendo, né? Então, viver pela fé, acreditar mais no que a palavra fala, mais do que ele nos diz quando a gente abafa todas as vozes que vêm no nosso ouvido. Voz nossa, do inimigo, né? Voz do ego. Então, ele nos chama a não viver pela carne. O que é viver pela carne, Alexandra? Fazer meu querer, fazer minha vontade. Prostituição, droga, bebida, lascívia, fofoca, mentira, tudo isso é viver pelo meu eu, pela minha carne, pelo que o inimigo nos chama. Mas ele nos chama para que a gente viva pela fé. Pela fé é seguir o que os demais já fizeram na Bíblia, né? Buscá-lo, bendizê-lo, adorá-lo, entender que existe um momento para tudo. E Deus é um Deus que ele reverte situações. Reverteu uma situação ali na época de Ruth, já fez rainha, reverteu uma situação para salvar uma nação. Ele reverteu uma situação em Jonas, quando chamou Jonas para ir pregar. Jonas fugiu do pedido, o Senhor precisou fazer todo um processo na vida dele. Uma comunidade toda, uma comunidade fadada a ser destruída. Mas Jonas foi lá, precisou passar pelo processo, e foi lá e apregou, e a comunidade toda se quebrantou, né? Abriu mão do eu, abriu mão de si, e o Senhor decidiu não destruir aquela terra. Deus é o Deus que faz, mas se a gente estiver com os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca enraizada para coisas daqui, a gente não consegue ver com o olhar espiritual, né? Do todo, não consegue ter uma mente clara, uma mente calma, uma mente tranquila. O Senhor nos chama leve e cativo todo pensamento que não provém dele. Por isso nós chamamos a comunidade renovadamente. Porque nós decidimos, nós preciosas, nós diamantes preciosos, que fomos resgatados por Cristo, sabemos o nosso valor, já tivemos aí nosso período de identidade em Cristo. Nós decidimos buscar, adorar e bendizê-lo. E se apropriar das bondades, das bonanças que ele tem para a nossa vida aqui e lá na terra celeste, tá? Viu pela fé no Filho de Jesus, de Deus, que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Ele se entregou na cruz por nós mesmo antes da gente saber dessa história. Amar ao Deus das cruzes significa reconhecer que nossos pecados foram punidos nele e que nós morremos com ele naquela cruz. E a vida que agora temos será tal como a vida de Cristo teve na terra. É um desafio muito grande, né? Eu, sinceramente, tinha coisas na minha vida que eu acreditava que não fosse possível. Uma pessoa com a voz branda, uma pessoa que não falava sem ironia, que não falasse sem pesar, que não abrisse mão do eu, sabe? E o Senhor tem feito grandes maravilhas, bondade dele, né? Porque não é fácil abrir mão do eu. E eu mesma dizia para o meu esposo assim, eu não vou conseguir, eu tô com dor de cabeça, eu não vou conseguir, não sei falar, não estou sabendo falar, eu estou sendo pesada nas minhas palavras, mas tudo era um enraizamento passado. O Senhor nos chama, tudo se fez novo, e é possível sim que a gente seja uma nova criatura nele. Basta que a gente decida obedecê-lo, bendizê-lo e adorá-lo. Basta que a gente decida que ele
tome o remo do nosso barco. Basta que a gente decida permitir que ele entre na porta e faça morada. Né? E aí a gente começa a se enraizar na palavra, em louvores, faz um ambiente de adoração, faz na nossa casa espaço, na nossa casa morada dele, faz a nossa casa coração, mente morada dele, e aí a gente vê coisas que a gente não veria se fizesse só. Né? A gente não desacreditaria que faria só. Que sublime desafio, né? A gente viver como ele viveu. É um desafio. Amar como ele amou, se crucificar a carne todos os dias como ele crucificou, obedecer, orar todos os dias, né? Ler a Bíblia todos os dias, fazer o bem aos outros como ele fez todos os dias, né? Que sublime desafio. Sim, essa é a nossa permanente busca. Esse é o nosso permanente desafio. E você? O que eu, Alexandra, o que você precisa fazer hoje para que o Senhor possa ser vida, para que o Senhor, Deus da cruz, possa ser morada na tua casa, possa ser prioridade, possa se fazer diferença na minha vida. Estou me perguntando também. Na minha vida. O que precisa ele fazer hoje? Né? O que a gente precisa pedir, perguntar? A importância da pergunta, né? Como eu posso, Senhor, como eu posso crucificar o meu eu hoje? Senhor, como eu posso crucificar o meu eu hoje? O que falta para eu crucificar o meu eu hoje? Ou um pedido. Senhor, me ajuda nessas minhas dificuldades. Me ajuda nesse meu desafio. De te adorar, te bendizer, te exaltar, de te obedecer, de fazer diferença para ver na minha vida, na vida dos outros, dos meus, né? De ser um canal, de ser uma ponte entre a tua bondade, o que tu tem feito para mim, né? E o que os meus precisam saber, né? Então que fique aí essas perguntas. Senhor, como eu posso ser mais serva tua hoje? Como eu posso mudar? O que eu ainda preciso mudar, Pai? O que eu preciso mudar ainda? Para que eu consiga te adorar e te bendizer verdadeiramente. O que eu preciso mudar, melhorar, para que eu consiga te ter pertinho de mim. Porque Davi soube o que é não ter Deus perto quando ele cometeu um crime, né? Ele cometeu adultério e cometeu um homicídio, né? Por aí a gente tira. Não importa o que eu fiz, não importa o que você fez. Coisas visíveis, coisas que nem todo mundo saiba. Não importa. A morte, o sangue de Cristo já foi feita por mim e por você para nos dar livre acesso. Na época de Davi não tinha. Claro que todas as nossas ações vão ter consequências. Todas. E ele sofreu suas consequências. Mas não tem coisa mais triste do que a gente não sentir o Senhor perto de nós, se permitindo cuidar, se permitindo, né? A gente senti-lo perto, né? Não tem coisa mais triste. E isso foi o que Davi sentiu. A gente não precisa sentir, porque Jesus já morreu na cruz por nós. E não importa se você bebe, se você fuma, se você se droga, se você já matou, se você já se prostituiu, se você fofoca, se você tem inveja. Não importa. O que importa é que o livre acesso está ainda disponível. Até que ele volte, o livre acesso ainda está disponível. Não é pelo que você fez, é pelo que você se permite buscá-lo. Ele é educado. O único quem não é educado é o outro lado, né? Ele é educado. Estou batendo na tua porta. Você me permite entrar? Né? Permite fazer morada? Limpar as sujeiras, organizar a casa. É uma decisão diária e constante. Tá bom. Ai, que alegria você estar aqui comigo até esse momento, né? Qual mensagem mais fez sentido pra ti? Isso é um exercício da tia Alexandra, porque faz você memorizar. Anote qual parte da mensagem mais fez sentido pra você. Fez sentido pra você até aqui? Não esquece de compartilhar com uma amiga. Às vezes você não sabe, mas uma amiga precisa só de um compartilhamento.
Quantas vezes as pessoas me compartilharem algo e elas nem sabiam, mas eu estava precisando muito daquela palavra. Tá bom? Obrigada pela tua companhia até aqui. Nos vemos amanhã. Amanhã nós iremos partir para esse livro. 30 dias com propósito com Deus. E aí aqui a gente vai ver. Conheça o seu pai. Você tem dificuldade em ter uma visão paterna? Né? Alguns dos temas, tá? Serão nossos próximos 30 dias de live. Deus encerrou hoje. E a gente vai ter 30 dias de propósito com Cristo, com Deus, tá? 30 dias. Aí vão ser 30 encontros. Aí aqui a gente vai ver. Viva no perdão de Deus e pare com o próximo. Conserve o coração puro. Aceite e cumpra a vontade de Deus. Desfrute do amor dele. Né? Doe. Controle os pensamentos. Recuse emoções negativas. Esse livro aqui eu revejo ele várias vezes. Não fica nem lá dentro. De tão surradinho que ele já tá de anotação. Né? Vira e mexe, eu venho aqui e volto pra ele. Aí aqui, diga não à tentação. Dê adeus aos relacionamentos destrutivos. Seja santo como Deus é santo. Jejue e ore para vencer. Permaneça firme em tempos difíceis. Mova-se no poder de Deus. Recuse-se a desistir. Recuse-se a desistir. Confie naquele que cura. O Senhor já curou. O Senhor já me curou. De muitas dores emocionais, espirituais. E muita coisa ele ainda vai fazer. Ele pode fazer por você também, tá bom? Nos vemos amanhã. E até a próxima. Qualquer coisa, estão nos stories.